Olá, vamos fazer comigo esse cropped? Olha que beleza, que elegância. Deixa eu mostrar cada detalhe aqui, pelo fato dele ser um vermelho bem vivo. As cores ficam se misturando. Essa é a parte das costas. Com esse detalhe. As alcinhas cruzadas. Aqui. Esta é a parte da frente. Vendo? Resolvi batizar essa peça com o nome de Malu. Linda peça, não? Olá, vamos comigo fazer um cropped? Vou mostrar aqui hoje os materiais que eu vou usar. Eu tô usando uma malha, ela é uma malha fininha. Ela é muito boa para trabalhar. Um copo americano, ele tem o diâmetro de 7 centímetros. Caneta para riscar. Sendo que se o seu tecido ele tiver uma tonalidade escura, uma caneta, um lápis, ele não vai riscar. Então, é importante você usar um giz ou um mesmo sabonete. Tesoura. Vou usar outro molde. Esse daqui tem 11 centímetros de diâmetro. Linha e agulha. A linha é importante ser na mesma tonalidade do tecido para que a sua costura não apareça. Eu gosto de trabalhar com uma agulha bem fininha. Vou mostrar aqui como é que eu faço o risco para obter o meu fuxico todos no mesmo diâmetro. Vou mostrar aqui. Você posiciona o dedo em cima para não deixar ela sair. E você vai fazendo o risco pelo lado de fora, se certificando que não tenha nenhuma parte sem riscar, para que o seu fuxico não saia torto. Vou mostrar aqui outro, com diâmetro de 7 centímetros. É super fácil de fazer. Você posiciona o seu molde e você vai fazendo o risco da mesma maneira que você vai obter o risco bem visível. Aqui. Vendo? Depois de riscar, você vai cortar o seu tecido. Corta com todo cuidado. Evita deixar os biquinhos, porque senão na hora de finalizar o seu fuxico, ele vai ficar com as pontinhas. Olha aqui, o tecido de 7 centímetros. Esse daqui de 11 centímetros. Pronto, depois de cortado o tecido, vamos fechar o nosso fuxico. Lembrando de deixar sempre esse espaço aqui. A intenção é fazer as ruguinhas dele, mas não deixar ele muito cofadinho, porque senão ele enruga demais, aí dá a sensação que ele afunda o miolinho. E essa não é a intenção. O fuxico, ele fica bonitinho quando ele fica com o miolinho dele pra fora. Dá pra você usar a sua imaginação. Você colocar uma pérola, dá pra você colocar um miolinho de crochê, dá pra você colocar miçanga. Aí agora fica ao seu critério, a sua imaginação. Feito esse pontilhado aqui, a gente vira ele ao contrário. Por que virar ao contrário? Porque essa costura que eu passei, a costura vai ficar por dentro. É você organizando ele aqui agora, puxando, organizando e puxando. A costura que eu passei nele, como eu virei, a costura ficou por dentro. Porém, se eu deixar o meu fuxico aqui, ele vai estar muito soltinho e ele vai desmanchar com facilidade. O que eu vou fazer? Eu vou refazer novamente, pegando a agulha bem na pontinha
das dobrinhas. De cada dobrinha, eu vou e refaço novamente o meu fuxico. Por quê? Porque a primeira costura, quando eu virei, ela ficou para dentro. Eu preciso reforçar o meu fuxico aqui por fora. Vou novamente até chegar no finalzinho onde eu comecei. Pronto. Aí, o pontinho tá aqui. Eu vou, passinho mais à frente e puxo. Quando eu puxo e conserto a minha linha, ele já dá o formato. Tá vendo o miolinho dele? Fica pra fora, bem fechadinho. Como que eu vou fechar sem que a minha costura ela fique aparente? Em cada dobrinha dessa, a gente coloca a agulha e deixa a agulha sair no miolinho. Tá vendo? Aqui, ó. No miolinho. Puxo e repito esse processo por diversas vezes, sempre consertando o seu fuxico para sua costura não sair do lado de cá. Vou novamente, coloco a minha agulha para ela sair aqui. Puxo, aperto. Quando eu faço isso, essa costura que eu tô fazendo aqui, ela encontrou a primeira e a segunda. E isso, ela dá um norzinho por dentro. Quando ela dá um norzinho, evita que o seu fuxico ele desmanche com facilidade. Novamente. Nesse processo aqui, se você quiser, você já coloca uma pérola, você já coloca o enfeite que você quiser, já utilizando, para não ter que voltar e refazer. Eu vou finalizar o meu trabalho aqui. Eu quebro a minha linha. Pronto. O meu fuxico já está pronto. Vendo? Feitos os fuxicos, vou mostrar como emendar. É importante a gente, na hora de costurar o fuxico, a gente dividir a metade do fuxico aqui e aqui. Porque essa pontinha daqui, se você fechar ele pra cá, não vai fazer muito sentido. Então, divide essa metade do fuxico, metade, metade. E você começa a sua costura. Começa a costurar, emendando uma parte na outra. Cheguei no final, viro ele de lado e refaço novamente a minha costura. Volto novamente para reforçar a minha costura, porque eu não quero que a minha costura ela fique frágil. Refaço novamente 3 ou 4 vezes, se for necessário. Por isso que é importante você utilizar uma agulha fina, porque se fosse uma agulha grossa, os pontos dela seria bem mais grosseiro. E essa costura, ela estaria com uma dimensão muito grande aqui, e essa não é a intenção. A gente quer mostrar o fuxico, não a costura grosseira. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. 3 costuras apenas eu fiz aqui. Olha, tá vendo? Com uma agulha fininha, ela não fica uma costura muito visível pelo fato de estar com uma agulha fina e a linha na mesma cor. Finalizo aqui. E assim, estão emendado, vamos fazer as correntinhas para montar o nosso cropped. Feito as correntinhas,
vamos contar aqui quantas correntinhas, quantos fuxicos eu precisei para fazer essa correntinha. Aqui é a alça do nosso cropped. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Do mesmo jeito tem essa daqui, com 8 correntinhas, que são as duas alças. As costas, eu fiz umas flores, utilizando o mesmo tecido. Porém, eu fechei essa partezinha daqui, tanto de um lado como do outro, para que não fique exposto. Fiz aqui uma correntinha com 3 florzinhas. Essa partezinha, essa flor aqui, são duas, eu vou utilizar aqui na frente. Essa aqui é a parte de frente do cropped. Vou pegar essa flor, vou encaixar ela aqui e vou costurar ela e fechar ela. Aqui, eu fiz uma correntinha utilizando 8 fuxicos também. São 8 fuxicos aqui, primeiro e o segundo. A mesma coisa. A gente coloca e fecha ela com a costura. Feitas as correntinhas, vou mostrar aqui. Aqui eu utilizei 8 fuxicos, emendando um ao outro. Fiz 2 partes iguais, porque essa parte aqui eu vou utilizar como a alça. A parte de trás, eu fiz 3 flores. Fiz a proteção tanto de um lado como do outro para a costura não ficar exposta. A parte da frente, eu fiz uma correntinha com 8. Fechei. E vou utilizar uma flor fechando essa parte daqui, que são a parte da frente. Com 8 fuxicos em círculos e a florzinha para fechar. Essa é a parte da frente. Na lateral, eu vou utilizar 10 fuxicos alinhados, costurando um ao lado do outro. Vou fazer 10, só que eu vou utilizar 4 quadrinhos para poder reforçar na lateral, para não ficar tão fininho quanto a alça. Mesma coisa aqui. Essa vai ser a lateral. Peguei aqui as duas partes da lateral, as correntinhas continham 10 fuxicos, e emendei. Aqui, vou finalizar aqui. Emendei essa parte daqui, encaixa as costas e a lateral do cropped. Organiza a costura e dá continuidade. Dividido, a gente retorna novamente o mesmo processo para reforçar a costura. Ele é um cropped muito fácil de fazer. Quem ainda é aprendiz faz com a maior facilidade. Ok, ele vai ficar assim. Aqui agora, a gente vai começar a dar vida a ele. Essa parte da frente, as alças. A gente vai pegar esta lateral aqui e costurar aqui, vendo? Vai costurar essa lateral aqui. Vamos dar continuidade. Tanto de um lado quanto do outro.
novamente. Aqui. Para finalizar essa lateral. Aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Posicionar aqui para vocês verem a costura. Feito isso, vamos emendar as alças. Emendei esse lado aqui para vocês terem dimensão como é que ele vai ficar. Vamos mostrar aqui do outro lado. A gente vai posicionar ele aqui. E a gente vai efetuando a costura aqui, pegando essas duas partes, já que ele vai ficar nesse encaixezinho aqui. Vamos fazer a primeira costura. Organizo o tecido. Vamos fechar o outro lado. E aqui a gente finalizou a parte da frente, ele vai ficar assim. Depois da costura, eu vou mostrar aqui vocês, vou mostrar de um outro ângulo como que ficou. Olha aqui, a parte da frente, ela já está toda fechadinha aqui, as duas partes. A parte das costas, que já tava a florzinha pronta. As duas alças. As duas alças. Aqui a parte das costas, a lateral, que é essa parte daqui. Já emendadinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai unir pra gente começar a forma. Lembrando sempre de fazer a costura, observar para não costurar do lado avesso. Uniu. E vamos fechar aqui na frente. Vamos fazer uma costura. Aqui.
dividi a metade do meu fuxico, eu viro ele e refaço a costura. A mesma coisa eu faço do outro lado. Viro novamente e refaço a costura. Esse processo você pode repetir 2, 3, quantas vezes achar que for necessário. Se estiver utilizando uma agulha fina, você pode repetir esse processo sem que sua peça, a costura fique feia. Finalizando. E vai ficar deste jeito aqui, a parte da frente. Pegando aqui a flor, vamos encaixar aqui na parte das costas, tá vendo? E vamos efetuar uma costura de cada pétala. Vamos repetir esse processo nas 3 pétalas da flor. Vamos finalizando aqui a última pétala. E vai ficar assim, as costas do meu cropped. Assim. Depois da costura, eu vou mostrar aqui vocês, vou mostrar de um outro ângulo como que ficou. Olha aqui, a parte da frente, ela já está toda fechadinha aqui, as duas partes. A parte das costas, que já tava a florzinha pronta. As duas alças. Aqui a parte das costas, a lateral, que é essa parte daqui. Já emendadinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai unir pra gente começar a forma. Lembrando sempre de fazer a costura, observar para não costurar do lado avesso. Uniu.
E vamos fechar aqui na frente. Vamos fazer uma costura. Aqui. Dividi a metade do meu fuxico, eu viro ele e refaço a costura. A mesma coisa eu faço do outro lado. Viro novamente e refaço a costura. Esse processo você pode repetir 2, 3, quantas vezes achar que for necessário. Se estiver utilizando uma agulha fina, você pode repetir esse processo sem que sua peça, a costura fique feia. Finalizando. E vai ficar deste jeito aqui, a parte da frente. Feito isso, vamos finalizar. As costas tá aqui. A gente vai pegar e essa alcinha, a gente vai fazer um X nas costas. A parte que tá na direita, a gente emenda na pétala da esquerda. Reforça novamente. A mesma coisa do outro lado. Vamos pegar novamente essa parte de cá e formar um X nas costas, emendando a pétala no cordãozinho de fuxico.
finalizado o nosso cropped. Deixa eu mostrar como que ficou. Olha que mimo. A parte da frente. As alcinhas. E a parte de trás. Olha que fofura que ficou. Vendo? Assim. E assim.